Fala pessoal, professor Luiz Rezende, começando hoje uma aula que eu vou trabalhar instituições normativas que têm relação com instituições que operam no câmbio. Então, na verdade, para você entender, a aula de hoje vai trabalhar as instituições que podem vender moeda estrangeira, dólar, euro e assim por diante. Só que existe toda uma regra para isso. Então, nós temos que retomar um pouquinho temas que você já estudou nas aulas passadas sobre a estrutura do sistema financeiro nacional para que a gente finalmente chegue até as instituições que podem operar vender moeda estrangeira, ou seja, as famosas instituições que operam no mercado de câmbio. Bom, vamos retomar um pouquinho termos que você já conhece, que são da base dos conhecimentos bancários, mas que vão ser fundamentais para você entender como funciona a regulação, o controle, como funciona a venda de moeda estrangeira no Brasil. Para começar, você sabe que o sistema financeiro nacional ele tem dois grupos de entidades. Entidades chamadas de normativas e entidades chamadas de intermediação. As entidades normativas, dentre elas as mais importantes, Banco Central, Conselho Monetário Nacional e Comissão de Valores Imobiliários, elas não operam diretamente com o cliente. Então nunca você vai comprar um produto ou serviço bancário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, muito menos da Comissão de Valores Imobiliários. Na verdade, as entidades normativas são entidades de fiscalização, de supervisão. Já as de intermediação, aí sim entram os bancos. Bancos comerciais, bancos cooperativos, caixas econômicas. Então, para você entender, alguém tem que regular o sistema financeiro. Alguém tem que controlar e monitorar e regular o mercado financeiro e, dentre os mercados, o mercado de câmbio, de venda e compra de moeda estrangeira no país. Então, as entidades normativas do sistema financeiro nacional que regulam o mercado de câmbio. Vou trabalhar basicamente com duas entidades normativas. Já trabalhei muito o Banco Central, ele é muito importante, mas nesse caso eu vou particularizar o Conselho Monetário Nacional, vou estudar e trabalhar a estrutura dele, Comissão de Valores Imobiliários, para finalmente chegar no mercado de câmbio. Então, inicialmente vem comigo, vamos desenrolar, vamos trabalhar o Conselho Monetário Nacional. Olha só, o Conselho Monetário Nacional é uma entidade, como eu disse, normativa do Sistema Financeiro Nacional. E como entidade normativa do Sistema Financeiro Nacional, ela não tem função de trabalhar a venda de produtos e serviços bancários para o cidadão. Não é essa a função do Conselho Monetário Nacional. A função do Conselho Monetário Nacional é outra. A função do Conselho Monetário Nacional é justamente você dá as diretrizes gerais do sistema financeiro, sempre com o objetivo da estabilidade econômica. Então vamos, em primeiro lugar, entender quem compõe o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é composto por 3 membros. Esse conselho ele tem 3 cadeiras, e essas 3 cadeiras são ocupadas pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Olha a importância desse conselho. Tem 2 ministros, 2 membros de primeiro escalão e o presidente do Banco Central, que tudo bem, o Banco Central é uma entidade da administração indireta, mas tem status aí de primeiro escalão o presidente do BC, né? Então, caso caia na prova, o Conselho Monetário Nacional ele é composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Essa é a composição, sempre uma composição ímpar, óbvio, né? Para numa situação ali de polarização, uma situação ali de polêmica sobre posicionamento, tomar-se a decisão. Então, o ministro da Fazenda é o presidente do Conselho Monetário Nacional. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, hoje, ele é o presidente do Conselho Monetário Nacional, que é composto também pelos outros 2 membros. Então, quando você é nomeado ministro da Fazenda, você automaticamente agrega para si todas as atribuições vinculadas ao ministério, todas as atribuições vinculadas ao cargo, dentre elas, você ser ministro da Fazenda. Bom, fora essa questão de você ser ministro da Fazenda, também tem vínculo associativo o Ministério do Planejamento, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Essa é a composição do Conselho Monetário Nacional. E quais as atribuições do Conselho Monetário Nacional? Bom, em primeiro lugar, regular o valor da moeda. Eu preciso regular o valor da moeda, eu preciso
saber se a moeda ela tem que ser desvalorizada frente a uma moeda estrangeira, via de regra o dólar, ou não. Essa regularização da moeda é importante para que a moeda não seja muito desvalorizada, mas também que ela não tenha uma hipervalorização. Se a moeda tem uma hipervalorização, você não consegue exportar. Esse é o problema. Então, essa questão aí da regulação da moeda é sempre você desvalorizar ela quando é necessário para você aumentar a exportação e você valorizar quando é necessário você importar, quando é necessário você proteger suas divisas. Também é função do Conselho Monetário Nacional você regular as instituições financeiras. Você vai perceber, né, ao longo das aulas, dos exercícios e tudo mais, que o Conselho Monetário Nacional ele trabalha muito com o Banco Central. O Banco Central ele é o gestor do sistema financeiro nacional. Já o Conselho Monetário Nacional ele define a macro-orientação. Então, ele regula as instituições financeiras dentre as funções do Conselho. Depois, existe zelar pela liquidez da economia. Deixa eu falar uma coisa. Ao longo de várias aulas, nós trabalhamos esse termo liquidez, né? A liquidez é um termo deveras desenvolvido por nós. A liquidez é você ter maior ou menor capacidade de se desfazer dos seus bens e isso significar você arcar com dívidas. Vamos entender? Por exemplo, imagine que eu tenho um carro importado e uma casa num lugar super nobre. Eu tenho liquidez? Não sei. Se o meu passivo for muito alto, eu tenho baixa liquidez. Se o meu passivo for baixo, eu tenho alta liquidez. Então, quanto menor o meu passivo, ou seja, quanto menor o que eu devo, a minha liquidez é maior. Quanto menor o meu passivo, quanto maior o meu ativo, aí a minha liquidez é maior. Eu posso ter um automóvel financiado em 60 vezes, mas eu paguei só uma parcela. Meu passivo é grandão e meu ativo é pequenininho. Agora, se o carro está quitado, meu ativo é grande. Se a casa está quitada, meu ativo é grande. Qual é a capacidade de vender o meu bem rapidamente, obter receita com a venda desse bem para honrar compromissos e quitar dívidas? Isso é ter liquidez. Então, quem zela pela liquidez da economia, quem zela pela capacidade de fazer dinheiro rápido da economia, também é o Conselho Monetário Nacional. Bom, depois, recolhimentos compulsórios. Os bancos, em todo o depósito à vista feito nos bancos, o Banco Central recolhe compulsoriamente um percentual. E quem regula o percentual, não é o Conselho Monetário Nacional que pega a grana dos bancos. Quem pega a grana dos bancos nas reservas compulsórias é o Banco Central. Mas quem regula o percentual e as regras é o Conselho Monetário Nacional. Bom, depois disso, ele estabelece as diretrizes da política monetária. Então, quem estabelece diretrizes, parâmetros, é o Conselho Monetário Nacional. E, finalmente, é ele, Conselho Monetário Nacional, que estabelece a meta anual da inflação. Você já viu matérias no jornal dizendo assim, o Brasil superou a meta da inflação, o Brasil bateu a meta da inflação, a inflação em 2016 ficou acima da meta, a inflação em 2018 ficou na meta. Então, essa tal meta é um planejamento prospectivo de quanto a inflação ela vai ter no ano. E a inflação é o grande problema da questão orçamentária e da questão financeira, né? Porque quando você diminui os juros, você faz pressão orçamentária, inflacionária. Quando você aumenta os juros, você faz menor pressão inflacionária. Então, esse equilíbrio entre oferecer crédito e ter pressão inflacionária, menos crédito e menos pressão inflacionária, também é função do Conselho Monetário Nacional. Você concorda que esses três membros, os dois ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do Banco Central, eles têm muita atribuição, né? Eles têm muita tarefa vinculada ao seu próprio cargo. E eles precisam de uma periodicidade de reuniões. Então também é definido pelo Conselho Monetário Nacional a tal periodicidade de reuniões. Vem comigo. O funcionamento do Conselho Monetário Nacional, ele é de reuniões mensais. Pois então, mas por que o Banco Central tem reuniões semanais e o Conselho Monetário Nacional tem reuniões apenas mensais? Pensa o seguinte, é o Conselho Monetário Nacional que pensa a macropolítica. Essa macropolítica pensada, quem opera? O Banco Central. Quer um exemplo? Quem autoriza, eu já falei para você isso em aulas anteriores, quem autoriza a emissão da moeda? O Conselho Monetário Nacional. É o Conselho Monetário Nacional que determina que a moeda será impressa. Mas quem imprime?
Quem emite a moeda? O Banco Central. E o Banco Central emite a moeda através da Casa da Moeda. Então, o Conselho ele dá as orientações macro e o Banco Central executa isso normativamente. Então, as reuniões não precisam ser periódicas, porque quem põe a mão na massa, no controle, na regulação, é o Banco Central. Então, as reuniões são mensais, ordinárias. Quando nada acontece de novo, quando nenhuma situação diferente acontece, as reuniões ordinárias são determinadas pelo Banco Central. Já as reuniões extraordinárias, elas acontecem quando convocadas por seus membros. Bom, o Banco Central, o presidente do Banco Central, é o secretário executivo do Conselho Monetário Nacional. Então, olha só, tome cuidado, hein? O Conselho Monetário Nacional é composto por 3 membros, sendo eles o presidente do Banco Central, que é o secretário executivo do Conselho Monetário Nacional, o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, e o ministro do Planejamento. Deu para entender? Essas são as estruturas, essa é a estruturação do Conselho Monetário Nacional, que vai ter uma relação, inclusive, de regulação das casas de câmbio e do mercado de câmbio. Vamos agora para um outro elemento, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Olha só, a Comissão de Valores Mobiliários, ela pune, controla organizações, empresas que atuam no mercado imobiliário. Então, quando você vai fazer um financiamento imobiliário, quando você vai trabalhar no mercado imobiliário, é o Conselho de Valores Mobiliários que faz o controle da regulação e ele que dá punições às instituições. Então, o Conselho de Valores Mobiliários ele tem punições progressivas. O que significa isso? Eu tenho uma punição, na recorrência eu tenho a próxima punição, a punição é sempre progressiva e crescente, e por aí vai. Então, olha só, a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, como aparece em prova, ela, em primeiro lugar, dá uma advertência. Advertência contra práticas espúrias, advertência contra regras que ferem o livre mercado, advertência contra posturas moralmente questionáveis contra o concorrente, contra o rival. Então, quando você tem uma postura que fere regras, quando você tem uma postura que fere procedimentos, você tem a advertência. A advertência é a primeira notificação, a advertência é o primeiro aviso que você está, de alguma forma, consciente ou inconsciente, infringindo a normatização e a lei vigente. Na recorrência, é multa, porque às vezes só mexendo no bolso a pessoa entende, né? Então a recorrência ela gera a multa. Advertir. Multei. O próximo é você suspender o serviço. E quando você suspende o serviço, você suspende por um tempo pré-determinado. Você suspende por um período pré-estabelecido. E, finalmente, existe a proibição de serviço. Isso, na prática, significa a instituição estar proibida de atuar no mercado imobiliário. A proibição é um termo que se explica por si só, né? Então, tome cuidado, porque existem essas quatro advertências, essas 4 punições, que elas são, por si só, progressivas. Está claro isso? Depois dessa progressão, essa punição progressiva, você pode vetar a atuação da instituição. Essas são as funções do Conselho Monetário, de Comissão de Valores Mobiliários. Vamos entrar agora no mercado de câmbio. O mercado de câmbio é a compra e venda de moeda. Você, na tua cidade, deve ter o mercado de câmbio, né? Na tua cidade, você deve ter as casas de câmbio. Então, as casas de câmbio, o mercado de câmbio, elas representam a manipulação que eu tenho, a execução que eu tenho sobre o mercado cambial. Então, vem comigo que eu vou trabalhar com você o que é o mercado de câmbio e, mais do que isso, quais as instituições autorizadas a atuar no mercado de câmbio. Vamos lá. Por que o mercado de câmbio ele tem que ser regulado? Por que o mercado de câmbio ele tem que ser controlado? Porque é moeda estrangeira. E quanto mais moeda estrangeira você tem no país, mais controle você deve ter sobre as suas divisas. Então, não pode existir uma liberalização genérica do mercado de câmbio. Você já deve ter visto na TV uma coisa muito comum, que é você controlar
o mercado de câmbio no que diz respeito ao dólar turismo, no que diz respeito ao dólar para compra e venda no mercado. Então, o mercado de câmbio é literalmente essa regulação. O mercado de câmbio é literalmente esse controle que deve ser exercido. Então, na verdade, o mercado de câmbio ele é regulado pelas entidades normativas do Sistema Financeiro Nacional. Olha só, existem várias instituições, não apenas bancos, que podem, as famosas casas de câmbio, né? Então, as instituições autorizadas para operar no mercado de câmbio pelas entidades normativas do Sistema Financeiro Nacional são essas aqui. Em primeiro lugar, as agências de turismo. É verdade. A CVC da vida, essas agências de turismo aí. Mas pense comigo, por que cargas d'água, uma agência de turismo que não é uma instituição bancária, ela é autorizada a te vender dólar, a operar o mercado de câmbio? Por razões óbvias, né? Se eu vou viajar, e se eu estou comprando um pacote, essa agência de turismo também tem direito de atuar no mercado de câmbio, justamente pelas viagens internacionais, justamente pelos pacotes internacionais. Bom, depois das agências de turismo, o que eu posso fazer, o que eu posso desenvolver e trabalhar são os correspondentes cambiais. Correspondentes cambiais são correspondentes em que literalmente você põe a cara no balcão, você já deve ter visto isso, já deve ter comprado dólar, vendido dólar, você literalmente compra e vende moeda. Bom, depois existem as instituições financeiras como um todo, as instituições financeiras comerciais. Caracterizou a instituição financeira, você pode operar no mercado de câmbio. As instituições de câmbio e os bancos autorizados. Olha só, a regulação do câmbio, ela tem a ver, inclusive, com a balança comercial. Por que existe a necessidade do controle por parte do Sistema Financeiro Nacional das instituições? Porque eu não posso ter, por exemplo, uma venda de dólar desenfreada no país por parte dessas instituições. Você concorda comigo que você dolarizar a moeda, você zerar o real com o dólar, como já aconteceu no governo Itamar Franco, quando o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso, pode ter consequências negativas? Como assim, professor? Se o dólar for igual ao real, tem consequência positiva. Só que ninguém compra do Brasil. Esse é o pequeno problema. Pensa comigo. Eu sou gringo, eu sou americano. Eu quero comprar do Brasil. Para que eu possa comprar do Brasil, o dólar tem que estar valorizado frente à moeda do país. Então, se você deixar o real muito valorizado frente ao dólar, isso é balança comercial, né? Exportação e importação. Se você deixar o dólar muito valorizado, o real, melhor dizendo, muito valorizado frente ao dólar, o que vai acontecer é você ter um desequilíbrio cambial. E nesse desequilíbrio cambial, você tem uma possibilidade de perder exportação. Quando você viaja para outro país, quando você vai para o Paraguai, para a Argentina, para Miami, para qualquer país, se tiver muito caro o dólar, você não vai comprar nada. Se tiver mais barato o dólar, você vai comprar. Recentemente, uma colega nossa, professora, ela foi com o noivo dela para Orlando, nos Estados Unidos, e ela tinha a intenção de comprar um enxoval, porque eles vão se casar. E ela falou que não comprou quase nada, porque o dólar, quando ela foi, estava batendo 3,70. Né? O real, 3,70, $1. Então não valia a pena comprar. A relação inversa é inversamente proporcional. Se o real estiver muito valorizado, ninguém compra, exporta do Brasil. É essa a necessidade de você controlar o mercado de câmbio. É por isso que você tem que controlar as instituições. Então vamos pontuar, vamos bater os aspectos que eu trabalhei com você? O Conselho Monetário Nacional é formado pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. As reuniões são mensais, extraordinariamente, quando por bem convocados. Ele regula o mercado, ele determina o valor da moeda, ele autoriza a emissão da moeda, assim por diante. Existe a Comissão de Valores Mobiliários, que pune as instituições que cometem alguma postura indevida. E essa Comissão de Valores Mobiliários, em primeiro lugar, dá advertência, depois da multa, depois da suspensão e, em última análise, dá a proibição de operação. Pois bem, e aí eu trabalhei com você o mercado de câmbio, que é você vender e comprar moeda estrangeira, e o mercado de câmbio tem as instituições que eu listei. O banco pode vender dólar, pode comprar dólar,
agência de turismo, correspondente cambial, que são as famosas casas de câmbio, e assim por diante. Esse tema ele tem que ser mais desenvolvido na abordagem das questões. É na abordagem das questões que esse tema ele é mais aprofundado. E é por isso que eu vou dar um lugar importante, especial, justamente para a abordagem das questões que fala das entidades e da relação entre elas. Vem comigo. No teu material, você tem algumas questões que são questões de provas anteriores que tratam dos temas. E eu vou aproveitar essas questões para você entender a relação entre entidades normativas, casa de câmbio, instituições que operam no câmbio, como elas se regulam. Então, para que a gente possa desenvolver isso, eu peguei, você vai perceber, questões um pouco maiores, questões do tipo verdadeiro e falso, para poder aprofundar. Vamos imediatamente para a leitura da primeira questão. Julgue os itens seguintes relativos à política monetária. 1. O Bacen, ao efetuar o recolhimento compulsório sobre os depósitos e outros recursos de terceiros, tem como objetivo reduzir a capacidade de criação da moeda pelas instituições financeiras que captam depósitos. 2. A execução da política monetária consiste em adequar o volume dos meios de pagamento à efetiva necessidade dos agentes econômicos, mediante a utilização de determinados instrumentos de política monetária. 3. O Bacen, ao vender títulos às instituições financeiras, aumenta a liquidez do mercado. 4. As operações de mercado aberto, open market, consistem na atuação do Bacen para aumentar ou diminuir a liquidez da economia, mediante a compra ou venda de títulos. 5. Os instrumentos clássicos de política monetária são os operadores de redesconto e de assistência à liquidez, o recolhimento compulsório e as operações de mercado aberto, open market, e aí pede para indicar as opções que estão corretas ou não. Vem comigo. O que eu falei para você? Eu falei para você que o Conselho Monetário Nacional, ele regula o mercado. O Conselho Monetário Nacional, ele pensa a macropolítica sobre o sistema financeiro. Mas quem atua, quem vai lá, quem põe a mão na massa, quem vai para a guerra, é o Banco Central. Então essa questão ela fala sobre vários controles feitos sobre instituições financeiras, dentre as quais controles para garantir a liquidez e controles das instituições liberadas para operar o câmbio, venda e compra e venda de moeda estrangeira. Então vamos analisar as alternativas, qual está certo e qual está errado. Vamos lá. Primeira afirmação, e aí a gente vai desenrolando, né? Perceba aqui que no final você tem, olha só, no final você tem para indicar as alternativas certas e erradas. Então, primeira afirmação a gente já vai analisando se está certo ou errado. Então, voltando aqui para o material. Primeira, o Bacen, ao efetuar o recolhimento compulsório sobre os depósitos e outros recursos de terceiros, tem como objetivo reduzir a capacidade de criação de moeda pelas instituições financeiras que captam depósitos. Na verdade, o recolhimento compulsório do Banco Central, ele é você controlar, diminuir, você ter uma certa governabilidade sobre aquilo que é a criação da moeda por parte dos bancos. Mas peraí, Rezendão, como assim o banco cria moeda? Como assim o banco pode criar moeda? É verdade, o banco cria dinheiro. Sabe como o banco cria dinheiro? Vem comigo, porque essa é uma questão importante. O meu salário do Alphacom AIP não é pago em espécie. Eu não chego no RH e eles me dão dinheiro, me dão galinha de ouro. Galinha é ouro, né? O galinha é o ouro. Galinha do ouro de ouro seria bom também. Na verdade, eles fazem um depósito na minha conta. E esse depósito feito na minha conta, eu utilizo para sacar, eu utilizo para gerar moeda. Então, sempre que você tem o saque, sempre que você vai na boca do caixa e saca um dinheiro, isso representa você fazer dinheiro. Então, pode parecer um pouco estranho, essa afirmação pode parecer um pouco esquisita, mas quando você saca, você cria dinheiro e o banco cria dinheiro. E você não pode criar muito dinheiro, porque se você criar muito dinheiro, tudo que é demais não tem valor. Então, mato tem valor? Não, porque tem em todo lugar. Então, ouro tem valor? Tem, porque tem pouco. Então, você tem que reduzir, e isso é a reserva compulsória. Correta afirmação. Próximo. A execução da política, voltando para o material, leitura da próxima. A execução da política monetária consiste em adequar o volume dos meios de pagamento à efetiva necessidade
dos agentes econômicos, mediante a utilização de determinados instrumentos de política monetária. Na verdade, não. Na verdade, a execução da política monetária é você zelar pela liquidez, pela estabilidade da economia, tendo liquidez. Por isso que está errada essa afirmação. Próxima. O Banco Central, ao vender títulos às instituições financeiras, aumenta a liquidez do mercado. Perfeito. Na verdade, quando você vende títulos, você está aumentando ou diminuindo a liquidez e controlando essa liquidez. 4. As operações de mercado aberto Open Market consistem na atuação do Bacen para aumentar ou diminuir a liquidez. Na verdade, o Open Market é você vender títulos federais. O banco faz isso, o Banco Central faz isso, para aumentar a liquidez. 5. Os instrumentos clássicos de política monetária são as operações de redesconto. Redesconto é quando você empresta para banco. Presta atenção nisso. O Banco Central ele empresta para os bancos o dinheiro vindo das reservas compulsórias. Só que esse dinheiro é muito caro. Só que é muito caro você trabalhar com esse redesconto. Então, o redesconto é um empréstimo que o Banco do Brasil faz, Banco do Brasil não, o Banco Central faz aos bancos. Recolhimento compulsório e operação de mercado aberto. Perfeito. Então, as afirmações corretas são A1, A3, A4 e A5, na alternativa D. Próxima questão. Ao exercer as suas atribuições, o Bacen cumpre funções de competência privada. A respeito destas funções, julgue os itens subsequentes. Primeira afirmação. Ao realizar as operações de redesconto às instituições financeiras, o Bacen cumpre a função de banco dos bancos. Ao emitir meio circulante, o Bacen cumpre a função de banco emissor. Ao ser o depositário das reservas oficiais de ouro, o Bacen cumpre as funções de banqueiro do governo. Ao autorizar o funcionamento, estabelecendo a dinâmica operacional de todas as instituições financeiras, o Bacen cumpre a função de gestor do sistema financeiro nacional. Ao determinar, por meio do Comitê de Política Monetária, Copom, a taxa básica de juros, a taxa Selic, referência para um dia, o Bacen cumpre a função de executor da política fiscal. Estão corretas apenas os itens. Voltando para o primeiro. Ao exercício das funções do Bacen, julgue os itens. 1. Então aqui é para indicar a alternativa correta, certo? Primeira. Ao emitir... primeira. Ao realizar as operações de redesconto às instituições financeiras, o Bacen cumpre a função de banco dos bancos. O que eu te falei? Que o Bacen ele empresta dinheiro para os bancos. E ao emprestar dinheiro para os bancos, ele faz redesconto. E aí ele é um banco dos bancos. O redesconto é um empréstimo feito pelo Banco Central para as instituições. Correto. 2. Segunda afirmação. Ao emitir meio circulante, o Bacen cumpre a função de banco emissor. Quando o Bacen ele faz moeda, quando ele vende títulos, ele é emissor da moeda, ele é emissor de títulos, está correto também. Ao ser o depositário das reservas oficiais de ouro, o Bacen cumpre a função de banqueiro do governo. É o Banco Central que é o depositário das reservas de ouro e de moeda estrangeira no Brasil. Por isso que ele é o banqueiro do governo. Ao autorizar o funcionamento e estabelecimento dinâmico operacional de todas as instituições financeiras, o Bacen cumpre a função de gestor do sistema financeiro nacional. Não, ele cumpre a função de fiscalização, está errado. 4. 5. Ao determinar, por meio do Comitê de Política Monetária, Copom, a taxa de juros de referência para operações de um dia, que é a taxa Selic, taxa básica de juros, o Bacen cumpre a função de executor da política fiscal. Perfeito. Então as afirmações corretas são todas menos a 4, aquela que fala, vamos voltar aqui, menos essa que fala de você autorizar e nisso você ser gestor. Nisso você é fiscal. Então vem comigo. Você entendeu que eu não posso regular o mercado de câmbio? Você entendeu que eu não posso regular a liquidez? Você entendeu que eu não posso controlar o mercado se eu não tiver entidades normativas? O Comitê de Política Monetária, ele pensa a macropolítica, mas é o Banco Central que empresta dinheiro para o banco. É o Banco Central que emite a moeda. É o Banco Central que vai lá multar, vai lá proibir a casa de câmbio que está vendendo por um preço acima do mercado. Então essas são as estruturas que permitem você comprar moeda estrangeira na CVC. É essa política que permite você fazer uma queixa e reclamação no Banco Central. Então, para você se lembrar de como isso pode cair em prova, as questões do Bacen são justamente para você ver as ferramentas de regulação, porque o que cai geralmente é isso, ferramentas de regulação. Conselho Monetário Nacional, Comitê de Valores Imobiliários, tudo isso determina a política para o Bacen executar, instituições autorizadas para câmbio
e o que é o câmbio, que é a compra e venda de moeda estrangeira. Perfeito? Obrigado pela sua presença na aula, pela sua paciência em assistir a aula até o final. Faça as questões sobre isso para entender como o câmbio, como entidades normativas caem em prova. Muito obrigado pela sua presença e paciência. Força e honra, até a próxima.